Bom, nós falamos de energia e agora nós vamos falar de água. Falta de água, privatização da Corsã, troca de hidrômetro e aumentos nos preços da água. Todos são assuntos recorrentes e motivos de muitas dúvidas e até de reclamações dos nossos telespectadores. Essa semana nós recebemos dezenas de mensagens de pessoas relatando que as contas de água estão vindo mais caras, principalmente depois que é feita a troca de hidrômetro. Para responder a esses e também a outros questionamentos, a gente recebe aqui no estúdio Neurildo Dassi, gestor da Corsã de Cachoeira do Sul. Neurildo, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao NT Sul. Obrigado pela presença com a gente, por atender o nosso convite. Boa tarde a você e aos telespectadores da NT Sul. Maravilha. Bom, nós vamos começar já imediatamente aqui com perguntas dos nossos telespectadores. A gente espera aqui nesse espaço responder especialmente a esses questionamentos, vários deles ao menos, que nós já estamos recebendo desde o início da semana, como eu mencionei aqui na introdução. Então, Neurildo, me acompanhe na tela, vamos ver aqui as perguntas que estão chegando. Vamos começar com a pergunta da Iracema. Gostaria de saber por que a água está com gosto ruim e cheiro forte de mofo. É o questionamento, então, da Iracema, relatando aí um gosto diferente na água com cheiro de mofo. O que acontece? Olha, nós estamos enfrentando, desde ontem, a baixa do Rio Jacuí sempre ocasiona, nos verões, a proliferações de algas. E essas algas, elas influenciam no gosto e no cheiro. A potabilidade da água não muda, mas ela vai ter essa variação. Quando a gente notou isso hoje na madrugada, a gente já começou com o paliativo para isso, ou com o uso, por exemplo, de carvão ativo e algumas regulagens do próprio cloro que a gente usa. Então isso principalmente quando você aquece a água, quando você vai tomar seu banho, você vai sentir esse... Mas isso já estamos corrigindo. Tá? Não tem problema nenhum no sentido da potabilidade. Proliferação de algas pela baixa do Rio Jacuí e nós teremos um ano com seca forte, então a gente já entrou agora com para corrigir este mau cheiro e esse gosto diferente que é produzido pelas algas. Ok. Inclusive, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais sobre captação de água, que nos últimos anos vem se transformando num problema aqui em Cachoeira do Sul por N fatores, por vários fatores, e a gente vai falar um pouquinho mais com o Neurildo ainda hoje sobre isso. Bom, quero incentivar você de casa a mandar a sua pergunta. Tem uma dúvida sobre Corsã, sobre o abastecimento de água, sobre tratamento de esgoto? Manda a sua pergunta no nosso WhatsApp, é o 51997697129 e a gente põe a pergunta aqui na telinha e o Neurildo vai respondendo nesse nosso bate-papo aqui ao vivo no Telejornal NT Sul. Nós vamos ver agora a próxima pergunta, o próximo questionamento, para a gente ir tirando as dúvidas então dos nossos telespectadores. O Lúcio Teixeira está perguntando aqui o seguinte: por que trocaram os hidrômetros? Depois que trocam, aumenta o preço. É a afirmação do Lúcio. O meu foi trocado e aumentou o preço. Bom, pergunta então aqui para o Neurildo é a seguinte: tem alguma relação objetiva entre troca de hidrômetro e aumento de preço? O que acontece? A troca de hidrômetro não aumenta o preço, aumenta o custo. Por quê? Porque o hidrômetro, a cada ano utilizado, ele perde em torno de 20% da sua medição. Então, ele submede. Por exemplo, quando nós trocamos já em Cachoeira do Sul, desde 2020 até hoje, 17 mil hidrômetros. E toda essa pergunta ela é recorrente. Só nesse ano a gente já trocou 10 mil hidrômetros. Foi um ano que a gente efetivou mais. Ou seja, quando o hidrômetro ele chega a 5 anos, a sua vida ativa, e ele é fiscalizado pelo Inmetro, ele é medido pelo Inmetro, o Inmetro que faz a regulação disso, ele submede. Então quer dizer, ele não está medindo o correto. A integralidade, aquilo que está sendo oferecido. Isso aumenta, já deve ter ouvido, mas os índices de perdas da cidade é alto. Um dos fatores é a submedição. Então a gente vem trabalhando desde 2020 para regular e colocar o Parque de Hidrômetros de Cachoeira do Sul na atualidade dentro dos 5 anos. Nós temos ainda mais 1.800 que estão abaixo, em torno aí de 3, 4 anos. E nós chegaremos agora e a cada mês entra na lista mais 500 hidrômetros para ser trocado. Isso é automático? É automático. Então, nós temos hoje ainda 8 mil para trocar e já trocamos 17 mil. Do total de em torno de 30 mil. Isso é uma política frequente. A própria agência reguladora nos diz que temos que manter o índice de perda regulável. Então, não é que aumente o custo,
o preço. Aumenta sim, porque ele vai medir o que tu realmente está gastando. Porque a relojoaria ela vai se desgastando e aí você tem que sim trocá-los a cada 5 anos. Quando aqui cheguei nós tínhamos hidrômetro de 2007. Hoje nós estamos trocando já os de 2016, 2017. E Eurildo, uma pergunta que é recorrente, a gente recebe aqui seguidamente no Telejornal NT Sul. Quando tem uma falta de água, a água está voltando ou tem ar na canalização, o hidrômetro continua computando, continua marcando, de repente está passando ar pelo cano, vai marcar como consumo de água ou não? Assim, ó, a volta nos pontos mais altos, digamos assim, pode haver uma coluna de ar. Mas geralmente as pessoas entram em contato, a gente vai lá e verifica, faz uma análise da parte de engenharia, faz um estudo, coloca ali às vezes em algumas a gente coloca uma válvula antes, porque é um ponto crítico, que a gente entende que é um ponto crítico, e pode acontecer essas coisas nesses momentos. Mas não é uma regra? Não, não é uma regra. Até porque tem vários tipos de falta d'água. Tem, por exemplo, a última que ocorreu, que foi uma falta geral, a gente já avisou as rádios e vocês também que não se importem e não atentem aqueles hidrantes abertos que vão ficar abertos por várias horas, parecem, entre aspas, colocando a água fora. Não, é exatamente para regular isso que me perguntou agora. Os reservatórios também servem para isso. Os reservatórios são entradas livres exatamente para isso. Então, a gente trabalha com um sistema que ele é preparado para as faltas de água. Só que quando acontece ela geral, é diferente. Agora, por exemplo, é uma rua, você só fecha ou 2, 3 ruas num bairro, que é o que é mais frequente de acontecer as interrupções. Então, isso não é um agravante para esse problema de ar. Ok, então, normalmente quando tem hidrante aberto, a água está correndo na rua, lembro inclusive que na entrevista que a Thelma fez com o senhor, né, no dia daquela falta de água generalizada aqui na cidade, já houve esse alerta, normalmente é para tirar então o ar da canalização. E exatamente, porque aquilo ali vai dar um golpe de arite nas redes e vão romper várias redes durante a noite, quando voltar a pressão normal da tubulação, se a gente não fizesse aquele serviço. Então, assim, é um serviço necessário e obrigatório quando acontecem essas faltas gerais de água. Essa semana também nós recebemos uma pergunta, até ela foi repetida, foi reiterada por mais de um telespectador aqui, sobre o seguinte: o hidrante foi trocado, mas todas as torneiras da casa estão fechadas, o chuveiro está fechado e aparentemente o hidrômetro está correndo, está contando. O que significa quando o hidrômetro está marcando com todas as torneiras, todas as saídas de água fechadas na casa? Primeiro que, entre aspas, os pontos de água são onde você mexe, onde você liga e abre, você tem essa interferência. Mas a sua rede interna de água começa no final do cavalete da Corsã, onde está o hidrômetro. Ou seja, é o acesso ali entre o hidrômetro e a casa, da casa. Na parede, embaixo de piso. Sim, 99% das vezes é vazamento. E vou dizer uma coisa aqui para o pessoal. A gente pergunta que é vazamento exatamente por quê? Porque aí a gente tem como ajudar, por exemplo. Se a pessoa ela gasta 10 metros de água e ela teve um vazamento e ela não consegue identificar esse vazamento e a conta dela deu 30 metros de água. Bom, se ela achar esse vazamento, localizar esse vazamento, a gente vai lá e faz uma vistoria do local, tira fotos, e analisa e consegue com um abatimento. Porque depois de 2,5 vezes o consumo normal de uma média de 12 meses, você consegue um abatimento. Por isso que a gente sempre pergunta no vazamento. Provavelmente seja um vazamento. E 99,9% das vezes é vazamento. É a sua caixa de descarga, é uma dos piores que a gente tem. É um cano, é uma curva que fica num lugar que tu não nota, próximo do esgoto. E a gente fala isso com certeza absoluta. Infelizmente, a Corsã não pode atender internamente, mas tem aí no comércio pessoas que fazem isso, são profissionais dessa área, e eles resolvem. Claro. Olha, nós temos uma pergunta que está correlacionada a esse assunto. A gente vai ver na tela aqui essa questão sobre vazamento. É o Regis Rodrigues. Já foi aberto chamado há mais de uma semana e até agora ainda não foram na esquina da Barão de Viamão com o Marechal Hermes. Por que essa demora nos atendimentos? A água está correndo sempre.
e aí ele manda aí uma foto, então é uma água que está correndo no meio da rua, supostamente ali vazamento. Então as ruas são Barão de Viamão com Marechal Hermes. Vocês estão cientes da situação, não? Bom, a gente recebe várias chamadas, só hoje eu passei vários vazamentos que nos passaram, né? A gente vai levar isso para a área encaminhamos para a área de distribuição e eles irão fazer em loco a vistoria do local. Nós temos inúmeros vazamentos diários e às vezes a gente tem que optar entre fazer um de baixa complexidade e um de alta, ou um que está vazando um determinado número de metros cúbicos e outro que é uma coisa que aflige várias pessoas que estão sem água. Sim. Então a gente prioriza. Mas esse a gente vai encaminhar e ver qual é a situação e o porquê da demora. Em tese, os vazamentos, como eu olhei ali, que são aparentes e que a gente olha nesse formato, geralmente são consertados entre 24 e 48 horas. Perfeito. Essa era a minha pergunta. Qual que seria o tempo médio para atendimento dessas ocorrências? Então, entre 24 e 48 horas? Até chegar até as equipes conseguir. Tem uma fila, tem várias informações que entram por dia. Ela termina aquele serviço e vai fazer pela gravidade. Okay. Essa é uma das coisas que a gente utiliza no sentido de exatamente, por exemplo, ir lá fazer um vazamento, interferir esse vazamento e deixar várias residências sem água, você vai optar por aquela que está tendo falta de água. Ok. Neurildo, a gente já tem mais pergunta, mas antes da gente colocar as próximas perguntas aqui na tela, eu queria te perguntar sobre contato da Corsã, justamente para que as pessoas comuniquem. Porque é claro, né, que na estrutura da Corsã é certo que vocês não conseguem estar 24 horas de olho em toda a extensão de canalização da companhia aqui no município. Qual que é o contato para que as pessoas comuniquem esse tipo de situação? Nós temos vários contatos. Nós temos o 0800 646 6444, o WhatsApp 5197046644. Temos o app, que você bate no celular. Aplicativo da Corsã. No aplicativo da Corsã. Nós temos o e-mail da Corsã, tem o Facebook na rede social que é da Corsã. Então tem várias formas de você entrar em contato com a Corsã 24 horas por dia. Ok. E agora nós vamos para a tela, porque vamos tentar aqui nesse bate-papo com o Neurildo Dassi atender o maior número de questionamentos dos nossos telespectadores. Uma pessoa pediu para não ser identificada e a gente respeita esse direito. E aí diz aqui o seguinte: essa informação sobre o reajuste após a troca dos hidrômetros foi dada aos usuários previamente? Diz aqui a pessoa. Eu acredito que este assunto já foi mais ou menos respondido, mas se você quiser voltar a este tema, Neurildo, primeiro, vamos tirar uma coisa que as pessoas têm para elas. O hidrômetro, ela pertence à ligação. O cavalete, nós temos 24 horas por dia, através de um contrato que a pessoa faz com a Corsã quando ela assina, que nós podemos chegar e manter. A manutenção dos hidrômetros, elas são preventivas e feitas pela Corsã, não há necessidade de ter esse aviso, porque está lá no contrato que a gente tem 24 horas por dia o acesso ao hidrômetro e ele é uma ferramenta que está à disposição da Corsã ser substituída a qualquer momento, por interesse da companhia, porque ela tem uma regulamentação da agência e do Inmetro para esses casos. E a pessoa, quando assina o seu contrato, geralmente as pessoas não leem os seus contratos, está lá que nós temos essa 24 horas por dia o acesso liberado para chegar ao hidrômetro. Algumas construções mais antigas, especialmente as mais antigas, é possível que alguma casa não tenha esse acesso liberado, e aí como que faz? Por exemplo, hoje em 3 leituras, por exemplo, e que a gente 3 leituras, ou seja, 3 meses consecutivos que nós não tivermos acesso, a gente notifica. E a pessoa entra em contato conosco, a gente vai lá e agenda para remover o hidrômetro para a testada do terreno. Se a pessoa a gente notifica ela por AR, para termos certeza, o correio vai lá e faz a sua notificação. Na troca de hidrômetro acontece, às vezes as pessoas não querem deixar, não te autorizo a entrar, não vai trocar, beleza, nós vamos notificar. E se, depois da notificação, que tem um prazo de 30 dias, essa autorização não for permitida, a gente suspende o abastecimento na rua e ele terá que fazer toda uma ligação no padrão novo, na testada do seu terreno com padrão novo, que é aquela caixa, com caixa de acesso, tudo direitinho. Vai ter um custo bem, hoje em torno, vai ter que ligar com o pedreiro, vai ter que comprar uma caixa nova dentro dos padrões. Um custo ali de estrutura, né? Exatamente. Então,
Sim, tem um contrato que nos permite chegar no hidrômetro 24 horas por dia assinado entre as partes. Aquele que contratou e a nós que fomos o contratado. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre captação de água. Cachoeira do Sul capta água, né? O serviço é prestado pela Corsã, captação feita no Rio Jacuí. Chega esse período mais quente do ano, normalmente nos últimos anos nós temos tido estiagem, o rio baixa bastante e a gente tem dificuldades para fazer essa captação, né, Neurildo? Como é que tem funcionado isso e qual que é a expectativa para esse próximo verão que daqui a pouquinho está começando? O ano passado a gente tomou uma providência durante novembro e dezembro, a qual nós rebaixamos o crivo da nossa captação em torno de 1 metro, para ficar hoje na captação de 13 a 14 metros, ela faz a captação, antes ela tinha que estar em 15, ou seja, para dirimir esse problema. O grande problema do Rio Jacuí hoje chama-se Ponte do Fandango. A Ponte do Fandango tem suas comportas caídas há muitos anos e se agravou de 2018 para cá. Hoje você vai ver que os riachos, os braços do rio acima devem estar todos secos, porque não tem mais em torno de 1,60 m de lâmina d'água que aquelas comportas mantinham, não existe mais. Então, se tu passar 15 dias sem chover em Cachoeira do Sul, 5 dias, 15 dias, você não tem mais nível na barragem, você está em nível de seca. E para agravar isso, que as pessoas têm que entender, acima de nós temos as barragens que são de produção de energia elétrica. Elas fecham as suas barragens na segunda para captar água e vão liberar só na sexta. Com o agravante da nossa barragem não estar funcionando, nós não temos mais essa lâmina d'água. Então nós se adequamos no final do ano passado, deu todo aquele transtorno, toda aquela discussão, mas era necessário. Esse ano nós estamos colocando mais 2 bombas reservas, no sentido de ajudar se caso precisar. Tá? Nós estamos se antecipando novamente, mas volto a dizer, a Ponte do Fandango, não só a parte de estrutura que você vê nos veículos, também na parte de navegabilidade, ela está com problema desde 2018. É sabido e notório pelo DENIT e por todos os órgãos que necessário fosse ser notificado sobre isso. A responsabilidade pela barragem do Fandango, barragem Ponte do Fandango, é de quem? E essa DENIT. Conversa já é do DENIT também? E essa conversa já ocorreu? Vocês têm alguma sinalização sobre manutenção? Ou zero também, assim como da própria ponte? Não, quando ocorreu, tem que ter, ali são dois departamentos diferentes do DENIT, o de barramento e de viário. Então, eles estiveram conosco ali, logo que deu, e eles estão consertando abaixo aqui na próxima barragem, depois viriam para cá. 2022, 2023 para estudo técnico, final de segundo semestre de 2023 até 2024 seria feita a obra. Foi a última previsão que nos deram. Sobre o barramento. Não Entendi. Estamos falando da parte viária, são 2 departamentos totalmente diferentes dentro do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Ok. Bom, nós vamos ver pelo menos mais uma pergunta aqui de telespectador. Estamos hoje conversando com o Neurildo Das, que é o gerente da Corsã aqui de Cachoeira do Sul. Pergunta do Thiago Gil Figueira. Por que ainda tem que agendar horário para atendimento na Corsã, sendo que a pandemia já está mais controlada? Muitos idosos não têm habilidade para fazer essa requisição e ficam sem ser atendidos. Como é que está funcionando o atendimento? Tem que agendar? Atendimento é por agendamento, exatamente para a pessoa ter ali 20 minutos do mínimo atendimento de qualidade, a qual ela vai poder ter o tempo necessário. Aí, muitas vezes nos criticaram, por que tirar o telefone dali? Bom, veja bem, você atendia uma pessoa e atendia o telefone ao mesmo tempo. Ou tu faz uma coisa ou faz outra. Então, hoje a gente tem o agendamento. Além do agendamento, quando as pessoas não querem vir à Corsã, elas podem agendar virtualmente, que, olha, a Corsã é a única que tem teleatendimento por vídeo, você agenda o horário e o mesmo atendente que resolve tudo ali no balcão vai resolver com você olhando para o seu celular ou para o seu notebook ou para o seu computador, você na sua casa e nós... Não precisa nem fazer deslocamento. Não precisa fazer deslocamento. Funciona muito melhor, porque dá qualidade no atendimento. Porque as pessoas, olha, tem atendimento de fila, por exemplo. Pô, eu acho desumano a pessoa ficar 1, 2 horas na fila, esperando para ser atendido. Porque, olha, 99% dos serviços da Corsã hoje você faz em casa, quem tem habilidade.
com todo o respeito que eu tenho às pessoas, um aplicativo é uma excelente ferramenta. Às vezes os mais idosos, por exemplo, minha mãe tem 81 anos. Minha mãe hoje domina um pouco o celular, mas eu sou filho dela, tenho um neto dela que tem mais facilidade. Pô, se usa o aplicativo para tantas coisas, o aplicativo da Corsã é uma excelente ferramenta que você resolve 99% das suas coisas sem sair de casa. Mas se você realmente quer falar com alguém, agenda virtualmente ou presencialmente. E tem os totem de atendimento também, que esse é liberado, a pessoa chega ali e usa o totem para chamar a segunda via, não precisa agendamento. Então, é uma meia-verdade. Tá bem. Conversamos aqui com o Neurildo Dassi, gestor da Corsã em Cachoeira do Sul. Neurildo, muito obrigado pela presença com a gente, por fazer aqui os esclarecimentos. E conte com a TV também para as divulgações importantes sobre a Corsã. Tu tem um tempinho? Temos. Curto, mas temos. Curtos. A Corsã hoje está investindo, está em obras em curso no município, em torno de 17 milhões. 11,6 milhões na estação de tratamento, 3,6 milhões no Alto do Amorim. Todo mundo pergunta quando vai sair o reservatório, que vai ser reservatório contratado, licitado, demos a ordem de início. Estivemos com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura e o setor de trânsito essa semana, obra que começa ainda este mês. Final de 2023 teremos esse Alto do Amorim. As substituições de redes, 16 quilômetros de redes substituídas precárias em Cachoeira do Sul nesse 2020 até agora. Iremos continuar, temos mais 7 quilômetros para fazer. Ou seja, estamos trabalhando. É transtorno temporário, mas para benefício permanente. Perfeito. Obrigado pela presença com a gente aqui mais uma